Você já se perguntou por que algumas pessoas alcançam resultados extraordinários, enquanto outras, com o mesmo potencial, permanecem estagnadas na mediocridade? A resposta não está no talento inato nem na sorte, mas em algo muito mais poderoso: os hábitos diários que cultivamos conscientemente. Imagine por um momento que você tem em suas mãos a capacidade de transformar completamente sua vida em apenas 90 dias. Não estou falando de promessas vazias, nem de soluções mágicas, mas de uma abordagem comprovada que mudou a vida de milhares de pessoas que se atreveram a aplicá-la com disciplina e convicção. Meu nome é Napoleon Hill e dediquei minha vida a estudar os princípios do sucesso e da prosperidade. Depois de entrevistar mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas da minha época, descobri que existe um padrão sistemático que separa aqueles que alcançam resultados extraordinários daqueles que não alcançam. Esse padrão não tem nada a ver com circunstâncias externas, mas com decisões internas que qualquer pessoa pode tomar. Hoje quero compartilhar com você um desafio que, se você aceitar com toda a sua determinação, pode marcar um antes e um depois em sua jornada. Convido você a se comprometer com uma prática específica durante os próximos 90 dias, sem desculpas, sem exceções, com total entrega. Ao final deste período, garanto que você não será a mesma pessoa que é hoje. Por que 90 dias? A ciência moderna demonstrou o que os antigos filósofos já sabiam. São necessários aproximadamente 3 meses para que uma nova prática se torne um hábito automático, parte da sua natureza. É tempo suficiente para superar as resistências iniciais, atravessar os momentos de dúvida e começar a experimentar resultados tangíveis. Antes de revelar em que consiste esta prática transformadora, quero que você entenda um princípio fundamental. Sua mente é como um jardim, e seus pensamentos são as sementes. O que você planta e cultiva determinará o que colherá em sua vida. Se plantar pensamentos de escassez, medo e limitação, colherá uma vida de acordo com essas crenças. Se, ao contrário, plantar pensamentos de abundância, possibilidade e confiança, sua realidade começará a refletir essa nova programação mental. O desafio que proponho para os próximos 90 dias é o seguinte: dedique 30 minutos todas as manhãs, sem exceção, a visualizar com absoluta clareza e sentimento a realização do seu objetivo mais importante, como se já fosse uma realidade em sua vida. Este não é um exercício de fantasia passiva, mas de programação ativa da sua mente subconsciente. Estamos falando de criar uma experiência sensorial tão vívida e emotiva que seu cérebro não consiga distingui-la da realidade. Quando você alcança esse nível de visualização, ativa o que eu chamo de química do sucesso. Seu cérebro começa a liberar os mesmos neurotransmissores que liberaria se o sucesso já fosse real. Permita-me explicar os elementos cruciais desta prática. Primeiro, escolha uma meta específica e mensurável. Você não pode visualizar efetivamente algo ambíguo como ser mais feliz ou ter mais dinheiro. Defina com precisão o que quer alcançar. Publicar meu primeiro livro, comprar a casa que sempre sonhei em tal localização. A clareza é poder, e quanto mais específica for sua meta, mais efetiva será sua visualização. Segundo, encontre um lugar tranquilo onde ninguém o interrompa durante esses 30 minutos sagrados. Pode ser um canto do seu quarto, seu jardim ou qualquer espaço onde você possa ter completa privacidade. O importante é que você associe este lugar à sua prática diária, criando assim uma âncora espacial que facilite sua concentração. Terceiro, adote uma postura confortável, mas alerta. Não é necessário que você se sente em posição de lótus como um monge budista, mas sim que mantenha sua coluna ereta para permitir que a energia flua livremente.
Você pode sentar-se em uma cadeira com os pés apoiados no chão, as mãos descansando sobre suas pernas e os ombros relaxados. Quarto, comece com uma respiração profunda para acalmar sua mente e entrar em um estado receptivo. Inale pelo nariz contando até 4, mantenha o ar por um momento, e exale lentamente pela boca contando até 6. Repita este ciclo umas 10 vezes, sentindo como cada respiração o leva a um estado de maior calma e clareza mental. Quinto, e aqui vem o mais importante, construa um filme mental detalhado da sua meta realizada. Não se limite a ver imagens estáticas. Crie cenas em movimento onde você se vê agindo, falando e se comportando como a pessoa que já alcançou esse objetivo. Como você se veste? Como você anda? Que expressão há em seu rosto? Quem está ao seu redor celebrando sua conquista? O que eles dizem a você? Incorpore todos os sentidos: visão, audição, tato, olfato e até mesmo paladar, se for relevante. Sexto, adicione uma carga emocional intensa à sua visualização. As emoções são o combustível que imprime velocidade e potência aos seus pensamentos. Sinta a alegria transbordante, a gratidão profunda, o orgulho legítimo ou qualquer outra emoção positiva associada à realização da sua meta. Amplifique esta emoção até que você a sinta fisicamente em seu corpo. Sétimo, inclua afirmações em primeira pessoa e no presente que reforcem sua visualização. Não diga, vou ser financeiramente livre, mas sou financeiramente livre agora. Não diga, terei um corpo saudável, mas tenho um corpo saudável e transbordante de energia. O subconsciente não distingue entre o que é real e o que você imagina vividamente, especialmente quando você o afirma como uma verdade presente. Lembre-se que esta prática não é magia nem pensamento positivo ingênuo. Está baseada em princípios psicológicos e neurológicos sólidos. Quando você visualiza consistentemente, cria novas conexões neurais em seu cérebro, literalmente reconfigurando seus padrões mentais. Ao mesmo tempo, seu sistema reticular ativador, o filtro da sua atenção, começa a detectar oportunidades relacionadas à sua meta que antes passavam despercebidas. Um aspecto crucial que muitos ignoram é que a visualização efetiva não substitui a ação, mas a catalisa. Quando você programa corretamente sua mente subconsciente, começa a sentir um impulso natural em direção aos comportamentos alinhados com sua meta. As ações que antes requeriam enorme força de vontade, agora fluem com maior facilidade, porque você alinhou seus desejos conscientes com suas programações subconscientes. Vou compartilhar um exemplo pessoal. Quando comecei a escrever meu livro, Pense e Enriqueça, visualizei diariamente não apenas o manuscrito terminado, mas também milhares de pessoas lendo-o e transformando suas vidas graças aos seus ensinamentos. Visualizei as cartas de agradecimento, as conferências onde compartilharia esses princípios e até mesmo o impacto intergeracional dessas ideias. Esta visualização me deu a perseverança para superar os inúmeros obstáculos que enfrentei, incluindo a rejeição inicial de vários editores. Agora, durante seus primeiros dias de prática, é provável que você enfrente 2 desafios principais: a resistência da sua mente racional, que tentará convencê-lo de que está perdendo tempo, e a dificuldade para manter imagens mentais claras e estáveis. Para superar o primeiro obstáculo, sugiro começar cada sessão lembrando-se dos fundamentos científicos desta prática. Você não está construindo castelos no ar. Está reprogramando sistematicamente os padrões neurais que determinam suas percepções, decisões e ações. Para o segundo desafio, você pode inicialmente se ajudar com imagens físicas relacionadas à sua meta. Se seu objetivo é adquirir uma casa específica, consiga fotografias de casas similares e observe-as antes de fechar os olhos para visualizar. Se você aspira a um determinado nível de condição física,
Procure imagens de pessoas que já têm esse físico, ou melhor ainda, faça uma montagem fotográfica onde apareça seu rosto em um corpo como o que deseja desenvolver. Um erro comum que você deve evitar é visualizar o processo em vez do resultado. Embora seja importante planejar os passos em direção à sua meta, as sessões de visualização devem focar principalmente no estado final desejado. Isso cria a tensão criativa entre sua realidade atual e a realidade que deseja manifestar, ativando o que o psicólogo Kurt Lewin chamou de campo de força, que o impulsiona para frente. Outro erro frequente é abandonar a prática quando não vê resultados imediatos. A visualização opera como o plantio. Há um período de aparente inatividade onde a semente germina sob a terra antes que qualquer broto seja visível. Alguns resultados podem se manifestar rapidamente, mas as transformações mais profundas requerem tempo e consistência. Por isso, o compromisso de 90 dias é tão importante. Se você realmente deseja maximizar o poder desta prática, recomendo complementá-la com um diário de visualização. Imediatamente após cada sessão, dedique 5 minutos adicionais a escrever o que experimentou. Descreva as imagens que viu, as sensações que teve, as intuições ou ideias que surgiram. Este registro permitirá que você observe sua evolução ao longo dos 90 dias. E, surpreendentemente, muitas vezes você encontrará em suas anotações ideias valiosas ou soluções criativas para problemas que enfrenta. Também sugiro criar um quadro de visão, físico ou digital, onde você reúna imagens, frases e símbolos relacionados à sua meta. Coloque-o em um lugar onde você o veja várias vezes ao dia, servindo como lembrete constante do seu compromisso e como reforço visual para sua prática de visualização. Agora, é importante que você entenda que durante este processo de 90 dias, é natural que surjam obstáculos e resistências internas. Sua mente condicionada, acostumada a certos padrões limitantes, tentará sabotar sua nova programação. Reconhecer isso antecipadamente o preparará para lidar com essas resistências quando aparecerem. Uma forma típica de sabotagem interna é o que chamo de a voz do crítico, aqueles pensamentos que dizem que você não merece o sucesso, que está sendo ingênuo, ou que pessoas como você não alcançam esse tipo de metas. Quando esses pensamentos aparecerem durante sua visualização, não lute contra eles. Simplesmente observe-os passar como nuvens no céu e redirecione suavemente sua atenção para as imagens positivas da sua meta realizada. Outro sabotador comum é a impaciência. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea, onde esperamos resultados imediatos. Mas as transformações profundas seguem o ritmo natural de crescimento. Primeiro, você muda seus pensamentos, depois suas emoções, em seguida suas ações e, finalmente, seus resultados externos. Comprometa-se a respeitar este processo natural. Também pode aparecer o medo do sucesso, um paradoxo que afeta mais pessoas do que você imagina. Em nível consciente, todos queremos triunfar, mas o subconsciente pode resistir à mudança porque o desconhecido, mesmo que seja positivo, gera incerteza. Se você notar resistência emocional durante suas visualizações, pergunte-se: o que temo perder se alcançar esta meta? A resposta lhe dará insights valiosos sobre crenças limitantes que precisam ser reprogramadas. Durante os primeiros 30 dias de prática, é normal que a visualização se sinta mecânica ou forçada. Persista. Você está criando novos caminhos neurais, e isso requer repetição consistente. Entre os dias 30 e 60, você começará a notar maior fluidez em suas imagens mentais e, mais importante ainda, mudanças sutis em sua forma de pensar e agir no dia a dia. É na última etapa, entre os dias 60 e 90, quando ocorrem as transformações mais profundas. As ações alinhadas com sua meta começam a surgir espontaneamente.
Seu círculo social pode começar a se transformar. Oportunidades coincidenciais aparecem em seu caminho. E o mais notável, sua identidade começa a se fundir com a visão que você tem cultivado. Você já não está fingindo ser essa pessoa bem-sucedida. Está se transformando genuinamente nela. Um fenômeno interessante que você poderá experimentar durante este processo é o que chamo de sincronicidades significativas. Eventos aparentemente casuais, mas altamente relevantes para sua meta, que parecem ocorrer com frequência em comum. Carl Jung, o famoso psicólogo suíço, estudou este fenômeno e o descreveu como coincidências significativas, que refletem conexões mais profundas entre nossa psique e a realidade externa. Alguns céticos dirão que essas sincronicidades são simplesmente o resultado de uma atenção seletiva. Você está mais consciente das oportunidades relacionadas à sua meta porque as está buscando ativamente. E há algo de verdade nisso. Mas minha experiência e a de milhares de pessoas que aplicaram esses princípios sugere que há algo mais profundo em jogo. Uma forma em que nossas intenções claras e emoções focadas interagem com o campo de possibilidades ao nosso redor. Independentemente de como você explique, o que importa é o resultado prático. Quando você mantém uma visão clara e emocionalmente carregada da sua meta durante 90 dias consecutivos, sua realidade começa a se reorganizar para refletir essa visão interna. Não é magia. É o poder de uma mente focada sistematicamente. Permita-me compartilhar algumas histórias reais de pessoas que aplicaram este princípio. Maria, uma empreendedora que havia fracassado em 2 negócios anteriores, começou a visualizar diariamente o lançamento bem-sucedido do seu novo projeto. Não apenas imaginava as vendas e os clientes satisfeitos, mas também como se sentiria ao superar seus medos baseados em experiências passadas. Aos 45 dias de prática, notou uma mudança fundamental na forma como abordava os obstáculos. Em vez de se paralisar diante dos problemas, começou a vê-los como oportunidades para demonstrar sua criatividade. Aos 90 dias, havia lançado seu negócio com resultados iniciais modestos, mas sólidos. E o mais importante, com uma confiança inabalável que faltava em seus empreendimentos anteriores. Carlos, um profissional estagnado na mesma posição corporativa durante 5 anos, visualizou consistentemente sua promoção a um cargo de direção. Em suas visualizações, ele se via liderando reuniões com segurança, implementando ideias inovadoras e recebendo o reconhecimento de seus superiores. Durante os primeiros 60 dias, nenhuma mudança externa era visível, mas internamente ele estava transformando sua autoimagem e sua disposição para assumir riscos calculados. No dia 78, propôs um projeto ambicioso que havia adiado por medo de rejeição. Sua proposta foi aprovada, e 3 meses depois, pouco depois de completar seus 90 dias de visualização, recebeu a promoção que havia visualizado. Helena, uma mulher de 45 anos com problemas de saúde relacionados ao sobrepeso, visualizou não apenas um corpo mais magro, mas uma versão de si mesma cheia de vitalidade e energia, desfrutando de atividades físicas que antes considerava impossíveis. O fascinante em seu caso é como mudou sua relação com a comida. A partir do dia 40, seus desejos por alimentos processados começaram a diminuir naturalmente e começou a sentir atração por alimentos nutritivos. Ela não estava seguindo uma dieta restritiva. Seu paladar e suas preferências estavam mudando em alinhamento com a imagem mental de saúde que cultivava diariamente. Estes exemplos ilustram um ponto fundamental. A visualização efetiva não apenas atrai circunstâncias externas favoráveis. Primeiro, transforma você. Você muda suas percepções, suas emoções, suas decisões e, como consequência lógica, suas ações e resultados.
O poder desta prática reside em uma verdade fundamental sobre a natureza humana. Nos tornamos aquilo que pensamos predominantemente. Não se trata de um pensamento ocasional, mas da direção consistente da nossa atenção mental e emocional. William James, o pai da psicologia americana, expressou assim: a maior revolução da nossa geração é a descoberta de que os seres humanos, ao mudar as atitudes internas de suas mentes, podem mudar os aspectos externos de suas vidas. Essa é precisamente a promessa deste desafio de 90 dias. Uma revolução pessoal que começa com a transformação de suas atitudes internas e culmina com a manifestação de uma nova realidade externa. Se você aceitar este desafio, peço que o faça com total compromisso, não como um experimento casual, mas como uma decisão inabalável. Os resultados que você obterá serão proporcionais à seriedade e consistência com que aplicar esta prática. Meia hora diária, 90 dias consecutivos, sem desculpas nem exceções. Lembre-se que este não é um exercício passivo. A visualização efetiva é ativa, emocional e completamente imersiva. Se ao final da sua sessão diária você não sentir a emoção associada à realização da sua meta, precisa ajustar seu enfoque para torná-lo mais vívido e pessoal. Ao começar amanhã sua primeira sessão, sugiro que você formalize seu compromisso, escrevendo uma carta dirigida a si mesmo, estabelecendo claramente sua intenção para estes 90 dias e a meta específica que visualizará. Guarde esta carta e abra-a somente após completar os 90 dias. Será um testemunho poderoso da sua transformação. Na próxima parte do nosso programa, aprofundaremos técnicas avançadas de visualização. Abordaremos os obstáculos mais comuns que você poderia enfrentar e compartilharei estratégias específicas para potencializar os resultados de cada uma das suas sessões diárias. Lembre-se, você não está tentando mudar o mundo externo mediante algum poder mágico. Está mudando seu mundo interno, sua percepção e sua relação com a realidade. E quando você muda, tudo muda com você. Prepare-se para uma jornada de 90 dias, que poderia resultar na maior transformação que você já experimentou. Seu futuro, eu lhe agradecerá. Bem-vindo de volta à nossa jornada de transformação. Na primeira parte, estabelecemos as bases para nossa prática de visualização de 90 dias. Agora, vamos aprofundar em aspectos mais avançados que potencializarão seus resultados e o ajudarão a superar os obstáculos inevitáveis que aparecerão no caminho. Comecemos entendendo algo fundamental. A visualização não é apenas um exercício de imaginação. É um ato de comunicação direta com sua mente subconsciente. E sua mente subconsciente não é simplesmente uma parte passiva de sua psique. É um centro de poder criativo, com a capacidade de reorganizar suas percepções, suas respostas emocionais e, em última análise, suas ações. Durante meus anos de pesquisa, descobri que a mente subconsciente opera sob princípios específicos que devemos respeitar se quisermos utilizá-la eficazmente. Primeiro, o subconsciente não distingue entre o real e o vividamente imaginado. Segundo, responde mais potentemente às emoções do que aos pensamentos racionais. Terceiro, precisa de repetição consistente para aceitar uma nova programação. Tendo esses princípios em mente, permita-me compartilhar algumas técnicas avançadas para maximizar o impacto de suas sessões diárias de visualização. A primeira técnica é o que chamo de imersão sensorial completa. Enquanto a visualização básica se concentra principalmente em imagens mentais, a imersão sensorial convida você a incorporar ativamente todos os seus sentidos. Quando visualizar a realização de sua meta, pergunte-se: o que estou vendo exatamente? Que sons acompanham esta cena? Que sensações físicas estou experimentando? Existem odores ou sabores associados a este momento de sucesso? Por exemplo,
Se sua meta é dar uma conferência bem-sucedida diante de um grande público, não apenas veja a imagem de si mesmo no palco. Escute o som dos aplausos, sinta a emoção em seu peito, perceba o toque da roupa que está vestindo, cheire o ambiente do auditório e até mesmo saboreie aquela sensação característica que aparece em sua boca quando você está emocionado e satisfeito. Esta imersão multissensorial cria uma impressão muito mais profunda em seu subconsciente do que a simples visualização passiva. É a diferença entre ver uma fotografia em preto e branco e experimentar um filme em alta definição com som envolvente. A segunda técnica avançada é a visualização a partir de múltiplas perspectivas. Em vez de se ver apenas a partir de seus próprios olhos, perspectiva em primeira pessoa, alterne entre ver-se a si mesmo de fora, terceira pessoa, e experimentar a cena de dentro, primeira pessoa. Quando você se observa de fora, pode criar uma imagem mais completa de como se vê alcançando sua meta, sua postura, sua expressão facial, a forma como interage com os outros. Quando muda para a primeira pessoa, experimenta todas as sensações internas associadas a essa conquista, a confiança fluindo por seu corpo, a satisfação expandindo seu peito, a clareza mental que vem com o sucesso. É como se você fosse simultaneamente o diretor e o protagonista do filme do seu sucesso. Esta alternância de perspectivas cria uma experiência mais rica e completa que impacta múltiplos níveis de sua consciência. A terceira técnica é o que denomino visualização retrospectiva. Em vez de imaginar diretamente a realização de sua meta, situe-se mentalmente um ano depois de tê-la alcançado. A partir dessa posição futura, olhe para trás e reconstrua a história de como conseguiu, as dificuldades que superou, as decisões-chave que tomou e as lições que aprendeu no processo. Esta abordagem tem duas vantagens importantes. Reduz a resistência subconsciente, porque você está recordando um fato passado em vez de projetar um futuro incerto, e o ajuda a identificar passos concretos que talvez não tivesse considerado com a visualização direta. Por exemplo, se sua meta é construir um negócio rentável, em sua visualização retrospectiva, poderia lembrar como a decisão de se associar com certa pessoa foi fundamental para superar um obstáculo que inicialmente parecia insuperável, ou como a mudança estratégica que fez em determinado momento transformou completamente as perspectivas de sua empresa. A quarta técnica avançada é a visualização dialógica. Esta consiste em estabelecer conversas imaginárias com mentores, exemplos de sucesso ou até mesmo com uma versão futura de si mesmo que já alcançou a meta. Durante estas conversas, você faz perguntas específicas e recebe respostas cheias de sabedoria e orientação. O fascinante desta técnica é que, embora conscientemente você esteja criando ambos os lados do diálogo, as respostas que emergem desses mentores imaginários frequentemente contêm insights surpreendentes que sua mente consciente não havia considerado. Isso ocorre porque você está acessando conhecimentos e soluções que já existem nos níveis mais profundos de sua mente. Você poderia, por exemplo, visualizar uma conversa com Henry Ford, ou qualquer figura que admire, onde pergunta como ele superaria o obstáculo específico que você está enfrentando. A resposta que surgir, embora aparentemente imaginária, pode conter exatamente a perspectiva inovadora que você precisa neste momento. A quinta técnica, particularmente poderosa para quem tem dificuldade com a visualização puramente mental, é o que chamo de visualização documentada. Consiste em criar um registro físico detalhado de sua meta alcançada na forma de artigo jornalístico, carta de felicitação, diploma, reconhecimento público, extrato bancário ou qualquer outro documento relevante para seu objetivo.
Desenhe este documento com o maior realismo possível. Use tipografias apropriadas, incorpore logotipos oficiais, adicione assinaturas, datas específicas e todos os detalhes que o tornariam autêntico. Depois, durante sua sessão de visualização, segure fisicamente este documento, ou uma representação dele, enquanto o lê detalhadamente, permitindo que as emoções de realização o inundem. O toque do papel, combinado com os detalhes visuais e a emoção associada, cria uma experiência particularmente impactante para seu subconsciente, especialmente se você é uma pessoa com preferência pelo tátil ou pelo visual concreto. Agora, independentemente de quais técnicas avançadas você decida incorporar, há um elemento que deve entender profundamente: o papel crucial da emoção neste processo. A emoção é a ponte entre o pensamento e a manifestação. Um pensamento sem carga emocional é como uma semente sem água nem luz solar. Tem potencial, mas permanece adormecido. A emoção ativada durante suas visualizações é o que dá vida e poder transformador às suas imagens mentais. As pesquisas neurocientíficas recentes confirmam o que os antigos mestres espirituais já sabiam. As experiências com alta carga emocional criam impressões muito mais profundas em nosso cérebro do que a informação puramente racional. As emoções intensas desencadeiam a liberação de neurotransmissores que literalmente fixam as experiências em nossa memória e facilitam a criação de novas conexões neurais. Portanto, não basta ver as imagens do seu sucesso, você deve sentir genuinamente as emoções associadas a essa conquista. A gratidão profunda, a alegria transbordante, a satisfação plena, o orgulho legítimo. Qualquer que seja a emoção mais naturalmente associada à sua meta particular, você deve amplificá-la até que a sinta fisicamente em seu corpo. Uma estratégia eficaz para intensificar a emoção é o que chamo de ancoragem musical. Selecione uma peça musical que naturalmente evoque em você emoções elevadas e positivas. Pode ser uma obra clássica, uma canção contemporânea, ou qualquer composição que o comova profundamente. Escute esta música exclusivamente durante suas sessões de visualização, criando assim uma associação pavloviana entre essas notas musicais e seu estado emocional ótimo. Com o tempo, a música por si só será capaz de induzir rapidamente esse estado emocional de poder e possibilidade, acelerando sua entrada na frequência mental ideal para uma visualização eficaz. Vamos agora abordar os obstáculos mais comuns que você enfrentará durante seus 90 dias de prática e as estratégias específicas para superá-los. O primeiro grande obstáculo é a inconsistência. A mente humana busca naturalmente o conforto e tende a resistir ao estabelecimento de novos hábitos, especialmente durante as primeiras semanas. Para combater esta tendência, recomendo 3 estratégias. 1. Vincule sua prática de visualização a um hábito já estabelecido. Se você já tem o costume de tomar um café matinal, por exemplo, estabeleça que imediatamente após esse café virão seus 30 minutos de visualização. Isso aproveita o poder dos gatilhos habituais para facilitar a adoção do novo comportamento. 2. Utilize o método de não quebrar a corrente. Consiga um calendário físico e marque com um grande X cada dia que completar sua visualização. Depois de alguns dias, verá uma corrente de X que gera um impulso psicológico. Você não vai querer ser quem quebra essa corrente. 3. Estabeleça uma consequência significativa por falhar e um prêmio valioso por completar os 90 dias. Por exemplo, poderia se comprometer a doar uma quantidade considerável de dinheiro a uma causa que não apoia se falhar um único dia, ou presentear-se com algo que realmente deseja se completar o desafio completo. Certifique-se de compartilhar este compromisso com alguém que o manterá responsável. O segundo obstáculo importante é a chamada fadiga de visualização.
Aquele ponto, geralmente entre o dia 40 e 60, onde a prática começa a se sentir mecânica, chata ou ineficaz. É o equivalente à estagnação que os atletas experimentam depois de um período inicial de progresso. Para superar este obstáculo, 1. Introduza variedade em suas sessões. Alterne entre as diferentes técnicas avançadas que compartilhei, modificando sua abordagem a cada semana para manter a frescura do exercício. 2. Aprofunde em vez de ampliar. Se sentir que chegou a um limite na clareza ou intensidade de sua visualização, não tente visualizar mais coisas. Em vez disso, aprofunde nos detalhes do que já está visualizando. Zoom in, não zoom out. 3. Reconecte-se com seu propósito. Dedique uma sessão completa a recordar por que iniciou este processo, quem se beneficiará quando alcançar sua meta e como seu sucesso contribuirá para um bem maior. Esta reconexão com seu porquê pode reinjetar energia vital à sua prática. O terceiro obstáculo, talvez o mais sutil, mas poderoso, é o que chamo de dissonância de identidade. À medida que sua visualização começa a transformar sua autopercepção, é possível que experimente uma resistência interna baseada na incongruência entre sua nova identidade emergente e seus padrões antigos profundamente enraizados. Sua mente condicionada, acostumada a certa autoimagem durante anos ou décadas, pode sabotar seu avanço precisamente quando você começa a experimentar mudanças reais. Os sinais desta dissonância incluem pensamentos como quem você pensa que é, ou isto não é para pessoas como você, ou mesmo se eu mudar demais, continuarei sendo eu mesmo. Para superar este obstáculo, 1. Incorpore em sua visualização cenas onde as pessoas importantes de sua vida celebram sua transformação e expressam seu apoio. Isso reduz o medo subconsciente de rejeição social que frequentemente acompanha as mudanças de identidade. 2. Pratique o que chamo de integração de identidade. Visualize explicitamente como os aspectos valiosos de sua identidade atual são preservados e potencializados, não eliminados, com a realização de sua meta. Você não está apagando quem é, está se expandindo para quem pode se tornar. 3. Desenvolva um mantra de transição que o ajude a navegar este período de mudança. Algo como, a cada dia me torno mais autenticamente quem estou destinado a ser. Ou, meu sucesso é uma expressão natural dos meus dons e talentos únicos. Repita este mantra no começo e final de cada visualização. O quarto obstáculo, particularmente relevante em nossa era digital, é a distração constante. Vivemos bombardeados por notificações, notícias e estímulos que fragmentam nossa atenção e dificultam a concentração profunda necessária para uma visualização eficaz. Para superar este desafio, 1. Crie um santuário digital. Durante seus 30 minutos de visualização, seu telefone deve estar completamente desligado, não apenas em silêncio, e qualquer dispositivo digital fora de sua vista. Cada ping, vibração ou luz piscando pode tirá-lo do estado mental ótimo. 2. Desenvolva um ritual de entrada, uma sequência de ações simples que realize sempre antes de começar sua visualização. Pode ser tão simples quanto acender uma vela, realizar 3 respirações profundas, e recitar uma frase específica. Este ritual sinaliza ao seu cérebro que é momento de entrar em um estado mental diferente. 3. Utilize âncoras ambientais, elementos físicos em seu espaço de visualização que apoiem a prática, como aromas específicos, um incenso ou óleo essencial particular. Uma almofada especial onde você se senta exclusivamente para visualizar. Ou até mesmo uma peça de roupa que use só durante essas sessões. Um aspecto que muitos ignoram quando começam este processo é a importância do acompanhamento sistemático. Não basta realizar a visualização. É crucial documentar sua experiência e as mudanças que observa, tanto internas
quanto externas. Recomendo manter 3 registros complementares. Primeiro, um diário de sessões, onde imediatamente após cada visualização, você anote a clareza de suas imagens mentais, em uma escala de 1-10. A intensidade emocional experimentada, também de 1-10, e qualquer insight ou ideia que tenha surgido durante a prática. Segundo, um registro de sincronicidades, onde você documente eventos aparentemente casuais, mas significativamente relacionados com sua meta. Estas coincidências significativas costumam se multiplicar à medida que você avança em seu processo de 90 dias, e documentá-las reforça sua fé no processo. Terceiro, um monitor de transformação semanal, onde você avalie mudanças específicas em 5 áreas: seus pensamentos predominantes, suas emoções habituais, suas condutas espontâneas, seus relacionamentos e as oportunidades que aparecem em seu ambiente. Este registro permitirá que você observe padrões de mudança que poderiam passar despercebidos no dia a dia. Agora, é importante esclarecer algo fundamental. A visualização por si só não produzirá resultados mágicos. É uma ferramenta poderosa para reprogramar sua mente subconsciente, mas deve ser complementada com ação congruente no mundo físico. Aqui é onde entra o que chamo de ponte de implementação. Esse processo mediante o qual as imagens mentais se traduzem em condutas concretas. Esta ponte tem 3 componentes essenciais. Primeiro, estabelecer metas de processo diárias que se alinhem com sua visualização. Se você está visualizando o sucesso do seu negócio, uma meta de processo poderia ser contatar 3 clientes potenciais cada dia, ou estudar durante 1 hora diária sobre estratégias de marketing. Estas metas de processo são os degraus que, acumulados dia após dia, levam você em direção à sua meta final. Segundo, desenvolver gatilhos de ação, sinais específicos em seu ambiente que desencadeiam automaticamente condutas alinhadas com sua meta. Por exemplo, você poderia colocar seus tênis de corrida junto à sua cama para ativar sua rotina de exercício matinal, ou programar uma notificação diária que o lembre de fazer aquelas ligações comerciais que vem adiando. Terceiro, criar fechamentos de escape. Estratégias predefinidas para lidar com os momentos inevitáveis de dúvida, desgaste ou tentação de abandonar. Poderia ser tão simples quanto ter uma lista escrita de seus porquês mais profundos que você relê quando a motivação falha, ou um amigo de confiança a quem liga quando sente a tentação de desistir. À medida que você avança em seus 90 dias, notará que ocorre algo fascinante. A separação entre visualização e ação começa a se dissolver. As condutas que inicialmente requeriam esforço consciente começam a fluir mais naturalmente, enquanto sua visualização se torna mais vívida, graças ao feedback da experiência real. É um ciclo virtuoso, onde a imaginação alimenta a ação e a ação enriquece a imaginação. Um fenômeno interessante que você poderia experimentar por volta do dia 60 é o que chamo de limiar de coerência. É aquele ponto onde seus pensamentos, emoções, palavras e ações começam a se alinhar de maneira notável. A sensação interna é de fluidez e autenticidade, como se as diferentes partes do seu ser finalmente estivessem remando na mesma direção. Quando você alcança este limiar, a resistência interna diminui drasticamente e começa a experimentar o que o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi chamou de estado de fluxo. Aquela condição onde as ações corretas surgem espontaneamente, sem esforço aparente e com um sentido de clareza e propósito elevados. É também nesta etapa avançada quando você poderia experimentar o que denomino expansão de possibilidades. Sua percepção do que é alcançável para você se amplia significativamente. E metas que antes considerava impossíveis ou improváveis, agora lhe parecem naturalmente acessíveis.
Não é que suas capacidades tenham mudado radicalmente em tão pouco tempo, é sua percepção dessas capacidades que se transformou. Um aspecto crucial para maximizar os benefícios deste processo é o que chamo de alinhamento ambiental. A reorganização consciente do seu ambiente físico e social para que apoie, em vez de obstruir, a nova direção que você escolheu. No plano físico, isso implica modificar seu espaço para que reflita e reforce a identidade que você está cultivando. Se está se visualizando como um escritor bem-sucedido, por exemplo, poderia criar um canto de escrita inspirador, onde tudo esteja disposto para facilitar a criatividade. Se sua meta é a saúde física, reorganizar sua cozinha para que os alimentos nutritivos sejam os mais visíveis e acessíveis. No plano social, significa avaliar conscientemente quais relações nutrem seu crescimento e quais o drenam ou sabotam. Isso não implica necessariamente eliminar pessoas de sua vida, mas sim ajustar a natureza e frequência de certas interações. Também significa buscar ativamente comunidades, mentores e companheiros que já encarnem ou aspirem aos valores e conquistas que você está visualizando para si mesmo. Este alinhamento ambiental opera sob um princípio fundamental. É mais fácil mudar quando seu ambiente muda com você. Um ambiente que constantemente o lembra do seu antigo eu exercerá uma força gravitacional em direção a padrões familiares. Um ambiente conscientemente desenhado para apoiar sua nova direção atuará como vento a favor em sua transformação. À medida que você se aproxima da marca dos 90 dias, é natural se perguntar: e depois o quê? Aqui é onde entra em jogo o que denomino integração e expansão. A integração consiste em incorporar o aprendido e conquistado durante estes 3 meses à sua nova linha de base de funcionamento. Não se trata de abandonar a prática, mas de reconhecer que você estabeleceu um novo ponto de partida, a partir do qual continuar crescendo. Uma estratégia efetiva de integração é reduzir a frequência, mas aumentar a profundidade de suas sessões. Você poderia, por exemplo, passar de 30 minutos diários para 1 hora a cada 3 dias, permitindo que a prática evolua de disciplina diária para imersão periódica mais profunda. A expansão, por outro lado, implica utilizar a confiança e clareza ganhas para visualizar horizontes ainda mais amplos. Os 90 dias iniciais costumam focar em uma meta primária específica. A fase de expansão convida você a aplicar o mesmo poder de visualização a múltiplas áreas de sua vida, criando uma visão integrada e holística da sua melhor versão possível. É importante entender que a visualização não é apenas uma ferramenta para alcançar metas específicas. É uma prática para toda a vida que transforma fundamentalmente sua relação com a realidade. Uma vez que tenha experimentado seu poder, pode aplicá-la conscientemente a cada novo desafio ou aspiração que surja em seu caminho. Permita-me compartilhar agora algumas variações avançadas da prática base para depois dos seus 90 dias iniciais. A primeira é a visualização coletiva, onde você incorpora outras pessoas significativas no processo. Isso pode ser tão simples quanto visualizar junto com seu parceiro ou sócios de negócio, alinhando suas imagens mentais em direção a uma meta compartilhada, ou tão elaborado quanto formar um mastermind de visualização, onde um grupo de pessoas comprometidas se reúnam regularmente para se apoiarem mutuamente neste processo. A segunda variação é a visualização situacional, especializada para prepará-lo para eventos específicos, como uma apresentação importante, uma competição esportiva, uma entrevista de emprego ou qualquer ocasião onde o desempenho sob pressão seja crucial. Nesta modalidade, você visualiza não apenas o resultado bem-sucedido, mas cada passo do processo, antecipando mentalmente possíveis obstáculos e sua resposta ótima diante deles. A terceira, particularmente poderosa, é o que chamo de visualização metamórfica,
Enquanto a visualização padrão se concentra em alcançar metas específicas dentro do seu paradigma atual, a metamórfica visa transformar o próprio paradigma através do qual você percebe a realidade. Você não está simplesmente visualizando mais sucesso, abundância ou saúde. Está visualizando uma forma completamente nova de se relacionar com estes conceitos. Por exemplo, em vez de visualizar mais dinheiro em sua conta bancária, você poderia visualizar uma relação completamente nova com o conceito de abundância, onde a riqueza flui naturalmente como consequência da sua contribuição única, sem esforço forçado nem ansiedade pelos resultados. A quarta variação, especialmente relevante em nossa época de desafios globais, é a visualização transpessoal. Aqui, você transcende as metas puramente individuais para visualizar transformações positivas que beneficiem sua comunidade, sociedade ou o planeta inteiro. Esta prática expande seu sentido de identidade e propósito, conectando-o com algo maior que seus desejos pessoais. Isso não significa abandonar suas metas individuais, mas situá-las dentro de um contexto mais amplo de serviço e contribuição. Como descobri em minhas pesquisas com pessoas extraordinariamente bem-sucedidas, aqueles que conectam seu sucesso pessoal com um bem maior tendem a manter níveis mais altos de motivação, resiliência e, curiosamente, também de conquistas tangíveis. Ao finalizar seus 90 dias, recomendo realizar um ritual de celebração e renovação. A celebração é vital porque reforça neuroquimicamente a associação entre disciplina, compromisso e recompensa. Não economize em reconhecer sua conquista. Completar 90 dias consecutivos de prática mental focada coloca você em uma categoria rara de pessoas com extraordinária determinação. A renovação implica estabelecer conscientemente suas intenções para o próximo ciclo. Você poderia escolher continuar trabalhando na mesma meta, agora a partir de um nível mais elevado de clareza e confiança, ou definir um novo horizonte que tenha se revelado como possível durante seu processo inicial. Qualquer que seja a sua escolha, lembre-se que você ativou um poder que sempre esteve dentro de você. A capacidade de dirigir conscientemente sua mente para criar a realidade que deseja experimentar. Este poder não depende de circunstâncias externas, credenciais acadêmicas ou antecedentes familiares. É seu direito inato como ser humano. Como escrevi em meu livro Pense e Enriqueça, o que a mente pode conceber e acreditar, a mente pode conquistar. Agora, você tem não só a compreensão intelectual deste princípio, mas a experiência direta de sua aplicação sistemática. O mundo está cheio de pessoas que conhecem estes princípios, mas nunca passam da compreensão teórica para a aplicação consistente. Ao se comprometer com estes 90 dias de prática diária, você se terá unido àquele pequeno percentual de pessoas que transformam o conhecimento em sabedoria encarnada e as possibilidades em realidades tangíveis. Concluo esta sessão com um pensamento provocador. A maioria das pessoas superestima o que pode alcançar em um ano, mas subestima drasticamente o que pode criar em 5 ou 10 anos de aplicação consistente destes princípios. Se 90 dias de visualização focada podem produzir transformações significativas, imagine o que é possível através de anos de alinhamento consciente entre seus pensamentos, emoções e ações. Não estamos falando simplesmente de alcançar metas específicas, mas de uma completa reformulação do que você considera possível para si. O desafio que proponho é radical em sua simplicidade. 30 minutos diários, 90 dias consecutivos, focados em programar sua mente subconsciente para a realização de sua meta mais importante. Mas as implicações deste compromisso, aparentemente modesto, podem se estender a cada dimensão da sua existência. Na próxima sessão,
Abordaremos como superar os platôs inevitáveis que aparecem durante o processo de visualização. Exploraremos técnicas para maximizar a transferência de suas imagens mentais para mudanças tangíveis no mundo material. E compartilharei estratégias específicas para diferentes tipos de metas, sejam financeiras, relacionais, de saúde ou de contribuição social. Lembre-se, não estamos falando de magia ou pensamento ingênuo. Estamos falando da aplicação deliberada de leis mentais que operam com tanta precisão quanto as leis físicas da natureza. E assim como a compreensão e aplicação das leis físicas permitiram à humanidade realizar feitos antes considerados impossíveis, sua compreensão e aplicação destas leis mentais permitirão que você manifeste realidades que agora talvez pareçam remotas ou inalcançáveis. A diferença entre onde você está agora e onde poderia estar dentro de um ano não é principalmente uma questão de capacidades, conexões ou circunstâncias. É uma questão de programação mental consistente e focada, seguida por ação alinhada e persistente. E tudo começa com uma decisão que só você pode tomar. Comprometer-me com estes 90 dias, sem desculpas, sem exceções, com toda a intensidade do meu ser. Você está pronto?